Boa tarde, pessoal. Primeiro ano. Bom, agora nós vamos aqui para uma aula de revisão de produção textual. A aula de produção textual, ela se confunde muito, se confunde não, ela conversa muito com as aulas de literatura brasileira, né? Principalmente agora no início, né, que se apresenta bastante ligada àquelas narrativas dos textos literários, dramáticos, do quentismo, né? As poesias de quentismo. Então, elas se falam muito, há uma relação muito grande entre elas. Então, aqui, hoje, nós vamos falar sobre textos, né? Fazer exercícios que eu acho melhor que a gente ver, consegue melhor, né, resultados assim. Então, vamos lá. O texto 1 aqui ele diz o seguinte: história seca, né, tem um hífen ali que separa a história. História seca, fenômeno secular na vida dos nordestinos. A história das secas da região Nordeste é uma prova de fogo para quem lê ou escuta os relatos, que vem desde o século XVI. Aí, gente, só nesse pedaço aqui, nós podemos observar que esse texto não é literário, né? Tem uma linguagem coloquial, né? Então, aparentemente, não pode ser de maneira nenhuma. Se tem linguagem coloquial, não pode ser um texto literário, né? A não ser que seja uma narrativa. Mas pelo jeito que eu já estou vendo, acho que não. Ele fala sobre um determinado assunto, né? Aí as duras consequências da falta de água acentuaram um quadro que, em diversos momentos da biografia do semiárido, chega a ser assustador. Migração desenfreada, epidemias, fome, sede e miséria. Os relatos dos pesquisadores e historiadores datam da época da colonização portuguesa na região. Opa, parece ser uma coisa, uma narrativa diferente aí, né? Até a primeira metade do século XVII, né, quem ocupava as áreas mais interioranas do semiárido brasileiro era a população indígena. Uma das primeiras secas que se tem notícia aconteceu em 1580 e 1583. Um texto extremamente parece informativo, né? Então, é uma narrativa informativa isso daí, né? Interessante. Vamos ver aqui. O texto seca, a história seca, fenômeno secular na região nordestina, cujo autor é Pedro Henrique Barreto, apresenta um discurso secular e, segundo o próprio texto, cíclico, né? Uma das primeiras secas que se tem notícia aconteceu em 1580 e 1583. Sob o ponto de vista da classificação dos textos de língua portuguesa, podemos dizer que se trata de quê? Um texto desse a gente já praticamente analisou, né? Ele tem lá embaixo a revista Impéria. Então, parece ser um texto informativo, mas ligado mais a uma revista, né? Instituto de Economia Aplicada, de Pesquisas e Economia Aplicada. Então, e ele está falando sobre história aí, então parece ser uma introdução de alguma coisa que ia falar da economia do Nordeste, né? Já que há uma seca. Então, literário não é. Injuntivo, pior ainda. Texto injuntivo é aquele texto que você tem uma sequência de coisas para fazer, tem verbos no imperativo, é bem diferente. Texto não literário, sim. E descritivo, não. Ele não descreve nada, né? Ele simplesmente conta, narra algumas coisas. Texto literário, não. Narrativo, sim, né? Letra D. Texto não literário, narrativo. E por último, texto literário descritivo. Resposta à letra D de dado, tá? É um texto não literário e narrativo. Vamos para o próximo slide. O próximo slide ainda fala sobre texto, né?
E é o mesmo texto que tem aí. Aí ele coloca a seguinte pergunta. O texto 1 apresenta algumas palavras que nos remetem a textos de características jornalísticas, pois tem uma linguagem objetiva e contada em terceira pessoa. É característica aí, né? Porém, é relativamente técnico, com palavras tipo migração, epidemia, semiárido, palavras de história, geografia, né? Provavelmente tratasse de uma introdução de um texto, eu também acho, cujo gênero textual é aquela história, a gente pode ser jornalístico, não é, porque sai numa revista específica ali, ano 6, edição 48, então quer dizer, tem mais de uma edição por ano, porque se tivesse uma edição por ano seria a sexta edição, né? Eu acho que é mais um artigo, né? Não jornalístico. Artigo geográfico, não. Artigo geológico, também não. Jornalístico, geológico, não, pelo geológico. Jornalístico histórico e artigo histórico. Essas duas aí se confundem, daí né? Mas eu fico com o artigo histórico, porque ele tem uma linguagem bem característica de uma espécie de uma introdução, né, para falar sobre um determinado assunto, um artigo. Né? Então, eu acho que a letra E, artigo histórico. Né? Vou ao próximo aqui. Aqui nós temos um texto do Museu dos Imigrantes. Né? Vamos ver aqui. É sobre as viagens de Francisco. Então, tem um nome, está aqui embaixo, no disponível. Aqui, ó, Museu dos Imigrantes, Relatos de Viagens de Francisco. Vamos lá. Nasci 15 de agosto de 1814, foi batizado em 17, na freguesia de São Mamédio Capelães. Saí de casa dos meus pais, da cidade do Porto, em 28 de maio de 27. Né? Saiu com 10, 15 anos, né? E embarquei para o Rio de Janeiro a 4 de junho no navio Brig Invencível. Esse barco foi tomado pelos corsários argentinos nas alturas de Cabo Frio, no dia 26 de julho e no dia 27. Fui e os mais passageiros transbordado para bordo da galera Príncipe Real. E nela encontramos na Barra do Rio de Janeiro a 1º de agosto de 27. Então, fui nesse mesmo dia para a casa do meu primo, João Antônio de Castro Leite, estabelecido com loja de couros, na Rua da Quitanda, número 4. Para quem levava a carta de recomendação, ali estive como hóspede, até me aparecer colocação. No ano de 58, vim para Portugal visitar minha família. Em 59, voltei ao Brasil com a intenção de vender a loja e fixar a residência em Portugal. Interessante, né? Um texto bem em primeira pessoa, né? E que ele narra aí alguma coisa, né, da vida dele, né? Um pedaço da vida dele. Tem um começo e tem um fim. Diário, não é. Diário não é porque teria que ter ali os dias. E ele fala, tem uma linguagem cronológica. Biografia até poderia ser, mas não tão pequena, que ele está contando aqui, daqui a pouco a gente já está em 59. Não é o caso, né? Autobiografia também não. E a biografia que não pode ser mesmo, porque teria que estar em terceira pessoa. Relato pessoal, esse sim. É um relato que ele está contando da vida dele e tal, e que se estabeleceu no Brasil, voltou para o Brasil com a intenção de fixar e tal. Então, letra D. O relato pessoal ele é narrado em terceira pessoa, em primeira pessoa, em uma ordem cronológica, com uma linguagem não coloquial. Então, quer dizer, aí está uma linguagem bem mais para a linguagem culta,
né? E narra alguma coisa, um fato, algo sobre alguém. Alguém conta alguma coisa. Então, na minha opinião, é letra D, na relato pessoal. No próximo slide. Bom, aqui tem um texto. Tá? Esse texto é de quem vos fala. Então, vou contar um texto, a minha história, né? Daí, ó, é de um livro que eu estou escrevendo, eu tirei, eu achei legal para botar para vocês. E vinha eu novamente passando na frente daquele restaurante. O aroma parece me deixar flutuando no ar, algo impossível, quando na natação não consigo fazer 25 metros, que não engulo água e me gasto. Aquele aroma é algo maravilhoso, bate o cheiro da comida da vovó aos fins de semana. Não que os outros dias a comida não tivesse um aroma gostoso, é porque eu estou com fome. Ora, fazia natação 3 vezes na semana. Estava em dieta e hoje não deu tempo para uma boquinha na vovó. E além disso, tinha uma nota de 20 livros que meu pai deu, pois era sexta-feira e não curtia a noite. E ele curtia a noite e chegava mais tarde após o trabalho, um dia desses de pub londrino. O cheiro tinha teor de temperos sugestivos do coentro e curry. Coisas que ninguém gosta, mas o restaurante especializado em comida indiana, eu já havia presenciado a conversa de 2 colegas da escola, Sherif e Colin. E Sherif, como indiano, recomendando ele em inglês se deliciar na culinária do seu país. O que me impedia de entrar naquele Olimpo eram os meus trajes, o short um pouco molhado e a toalha que carregava na mão. Nos dias de hoje, meu filho tem 2 mochilas, uma para frequentar a escola e outra para trazer a roupa molhada da natação. Ainda não tinha chegado até a porta, vi entrada e o cheiro tornou-se um deleite. Parei em frente ao cardápio, que estava escrito com giz amarelo, parecido com o nosso amarelo da bandeira nacional. Que saudade! Fiquei perdido. Entro ou não entro? Uma dúvida que faria Shakespeare suar e Hamlet me empurrar-me para dentro. Entrei. Isso é verídico. Isso é verídico, essa história. Vamos lá. O texto 3 é a narrativa que faz parte da estrutura de vários outros textos. A narrativa ela está dentro dos textos, né? Em determinado momento, o autor utiliza-se da intertextualidade, com certeza, que é uma relação entre textos. Assinale a opção que caracteriza essa relação. O que é intertextualidade, gente? É você dialogar textos. É você usar de um texto já pré-existente para fazer um outro, mas não podendo usar as mesmas palavras, ou, nesse texto, tendo alguma coisa que faça lembrar esse outro texto. Então, a isso daí a gente chama de intertextualidade. Quando a gente usa a ideia ou as palavras propriamente ditas, a gente chama de paráfrase. Quando a gente usa tudo isso dentro de uma ideia que carrega ironia, carrega humor, né? Que caracteriza um outro tipo de narrativa, não igual àquela, mas um outro tipo de narrativa, a gente fala quase copiando, né? Mas sempre levando para o lado da ironia, né? Nós temos a paródia. Então, aqui não tem ironia, aqui tem o diálogo com o texto antigo. Eu entro ou não entro? Ser ou não ser? Há uma dúvida, eis a questão. É do Shakespeare, né? E o Hamlet era o personagem que, antes de entrar no ato, né, ele declarou: eis ser ou não ser? Eis a questão. A primeira coisa que ele falava no ato. E entrei.
Né? Será que foi o Hamlet que me empurrou? Não sei. Vamos lá. Então, paródia não é. É paráfrase. Né? Está bem característico. Catáfora. Catáfora é você fazer menção de alguma coisa anterior agora, dentro de um texto, né? Que você já tenha mencionado anteriormente. Anáfora é de você usar de artifícios, igual a catáfora, para mencionar coisas que ainda vão dizer, né? Vai se falar. Então, a resposta da letra C, do texto é a letra C. Tá? O personagem faz referência no texto a determinados momentos da literatura, como o caso Shakespeare. Isso. Assinale a outra palavra que o personagem utilizou para fazer referência a outra obra conhecida. Realmente, tem o Olimpo, né? O Olimpo nos faz remeter aos textos gregos, né? Do classicismo grego, né? Em que se falava muito, né? Se conversava muito. Bandeira nacional, não. Né? A bandeira nacional faz lembrar que ele morava nessa época em Londres e lembrava. Tanto é que ele falou que saudade. Né? Pab londrino também não. Pab londrino é algo muito peculiar, né? da Inglaterra. Está aí por uma questão né? de colocar aí, né? E número 6, eu li. O Sheriff e Corin eram meus colegas na escola. Né? Então, em relação ao tipo textual, fica claro que se trata de uma narrativa, perfeitamente. Mas ao gênero textual, algumas possibilidades. Né? Assinale a opção que a menor possibilidade de caracterizar o texto 3 como gênero textual. Vamos lá. Biografia. Não pode ser, porque biografia escreve-se em terceira pessoa. Certo? Então, não é o caso. Alguém conta a história do outro. Autobiografia pode ser contada em primeira pessoa. Né? Romance pode ser. Romance é um pedaço do romance em que ele usa aquilo ali como um relato pessoal, que é o relato pessoal aí embaixo. É claro que isso daí é parte de uma narrativa, né? De um conto, né? E não propriamente nada assim que se fale em relato pessoal. Então a única coisa que realmente não pode ser é a biografia. Gente, olha, tem mais algumas coisas de produção textual nas aulas anteriores que foram gravadas. Então dá uma olhadinha, que são aulas que vocês têm acesso no meu canal, procurem lá e ver lá, né, direitinho como é que vocês estão. Qualquer dúvida antes da prova, de repente vocês possam falar com o pessoal lá, né, com a Joelma e passar para mim, tá bom? De repente, se vocês precisarem, eu acho que está muito bom. Os textos, os slides de produção textual estão muito bons. Então, eu acho que é o bastante. Tá bom? Então tá, gente. Um abraço para vocês e boa semana.